Irmãos, hoje nós continuamos nossa série de mensagens, a série de mensagens Deus é. Deus é. Nós estamos trabalhando os atributos de Deus. Atributos são qualidades específicas de alguém. Então nós estamos trabalhando qualidades, características específicas de Deus com as quais ele se manifesta ao ser humano, ou se manifestou ao ser humano, e nós podemos, então, percebê-lo a partir das Escrituras Sagradas. É muito importante estudarmos os atributos de Deus, porque é assim que Deus resolveu se manifestar à humanidade. Através dos seus atributos, através das suas características. É por meio dos seus atributos que nós entendemos, ou pelo menos conseguimos entender algo a respeito de Deus. Deus é um ser absurdo, Deus é um ser absoluto, Deus é um ser grandioso, Deus é um ser transcendente, Ele vai além das nossas capacidades cognitivas, das nossas capacidades de entendimento. Portanto, Ele se faz conhecido ao ser humano por meio dos seus atributos, por meio dessas características que nós podemos, com a nossa capacidade limitada, entendê-lo ou percebê-lo aos poucos. Na semana passada nós vimos que Deus é amor. Hoje nós vamos ver um outro atributo de Deus, que é Deus é santo. Então hoje nós vamos entender um pouco mais a respeito da santidade de Deus. Eu não sei qual foi o motivo que trouxe você aqui hoje à noite, apesar de ter plena convicção de quem foi que tomou você pela sua mão e trouxe você amorosamente, por meio da sua soberania, neste lugar. Eu sei quem foi que trouxe você aqui. Eu quero dizer que este que trouxe você aqui é alguém santo. E eu quero dizer que, apesar do conceito de santidade, ou de Deus ser santo, ser algo muito popularizado a respeito do ser de Deus, o assunto dessa noite não é para pessoas que têm estômago e coração fraco. É para quem tem estômago e coração forte. Posso dizer que à medida em que eu estudava a respeito da santidade de Deus, o meu espírito se contorcia, e ao mesmo tempo que ele se contorcia de profundo temor, ele também, ao mesmo tempo, às vezes, explodia em muita satisfação diante de Deus. Quando nós estudamos o ser de Deus a partir da perspectiva da sua santidade, nós somos lançados automaticamente diante de um espelho. Os nossos olhos, eles são abertos e nós conseguimos enxergar Deus na sua gloriosa santidade. Mas, ao mesmo tempo, nós enxergamos a nós mesmos na nossa profunda pecaminosidade. Porque quanto mais nós vemos Deus na sua santidade, mais nós entendemos quem nós somos e qual é a profundidade do nosso pecado. Falarmos a respeito da santidade de Deus é algo extremamente difícil. É falar de algo que nós não entendemos. É falar de algo puro, enquanto nós vivemos na impureza. É falar a respeito de algo que vai além dos nossos ícones, vai além da nossa liderança hoje, porque a nossa liderança, os nossos ícones, os nossos referenciais, são hoje símbolos de corrupção. Se tornaram símbolos de corrupção e infidelidade e de futilidade. A nossa liderança política se tornou ícone de corrupção. Os nossos líderes religiosos têm se tornado cada vez mais ícones de futilidade, porque buscam cada vez mais a manifestação da sua personalidade, a exaltação da sua personalidade, do que de fato a exaltação da glória de Deus. Então, é difícil falarmos a respeito da santidade de Deus, porque nós precisamos, para isso, sair do nosso universo, sair do nosso mundo e então transitarmos em uma outra dimensão.
na dimensão de Deus, na dimensão da santidade de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos sair de nós mesmos. Nós precisamos deixar as nossas perspectivas de lado, porque a dimensão de Deus é uma dimensão totalmente diferente da nossa. A nossa dimensão é a dimensão do pecado. Já a dimensão de Deus é a dimensão da pureza, é a dimensão da santidade, é a dimensão da glória. E para falarmos a respeito desse Deus santo, nós precisamos entrar nessa dimensão. E para isso, então hoje, eu peço aos irmãos que com espírito de santo temor, nós analisemos o texto do chamado do profeta Isaías. O texto que fala a respeito do momento em que o profeta Isaías é chamado como profeta. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, no livro de Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Isaías 6, 1. Diz o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, porque estou perdido. Pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí. Irmãos, o texto de Isaías começa nos localizando no tempo e no espaço. O tempo em que Isaías teve essa experiência com o Senhor foi no ano em que o rei Uzias morreu. Ele localiza o tempo e o espaço justamente naquele ano de conturbações políticas, incertezas econômicas, uma transição de reinado. Foi justamente nesse momento em que aconteceu esse encontro entre Isaías e Deus. O local mais específico foi dentro do templo. Ele estava em Jerusalém. Ele estava dentro do templo, na parte onde os homens ficavam, e ali naquela parte que era apropriado para uma pessoa da estirpe de Isaías, como judeu natural, como homem, como alguém do sexo masculino, estar justamente no átrio dos homens, ali adorando ao Senhor, ali buscando ao Senhor. Ele tem essa visão magnífica a respeito do Senhor. O ano da morte do rei Uzias nos fala muito a respeito das intenções e das motivações que levaram Isaías até aquele lugar. Uzias havia sido um excelente rei, um bom rei. Ele não andou em todos os caminhos de Davi.
Ele não tinha sido um rei tão excelente quanto Davi, mas ele havia sido um grande rei e um grande administrador. Desde que ele começou a reinar, com os seus 16 anos de idade, ele conduziu a nação a tempos áureos de estabilidade política e econômica. O povo de Israel estava passando por um bom momento de prosperidade, um bom momento de paz durante o reinado de Uzias. Apesar de ter tido um início de reinado com pontos muito positivos, o rei Uzias ele foi contaminado pelo pecado do orgulho. Talvez o pecado do orgulho mais comum entre todos os homens, por ser ele algo muito natural da nossa natureza pecaminosa, muito comum, observado em todos nós, mas mais explícito em homens com grandes poderes. Homens que exercem cargos de alta responsabilidade. E Uzias deixou isso transparecer. Uzias realmente permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração. De tal maneira que um dia ele entra dentro do lugar santo, no templo, o lugar aonde era destinado somente aos sacerdotes, e ele começa a adorar ao Senhor junto ao incensário, junto ao altar do incenso, fazendo uma oferenda ou um ofício que não era responsabilidade dele. E ele, por mais que fosse rei, a autoridade maior da nação, ele não tinha autoridade para estar naquele lugar fazendo o que estava fazendo. Consequência do seu erro, do seu pecado, do seu orgulho, foi que, ao tentar ser impedido pelos sacerdotes, ele teve uma explosão de ira, mas o Senhor o contaminou naquele exato momento com uma lepra no meio da testa. E a partir daquele momento, então, como lepra naquele tempo era uma doença incurável e era uma doença que afastava as pessoas do convívio social, Uzias precisou ser afastado. E viveu o resto dos seus dias afastado dos seus poderes públicos ou do seu ofício público até o dia da sua morte. Mas mesmo com esse pecado de orgulho, o dia da morte de Uzias foi um dia de profunda tristeza para toda a nação. Houve um choro generalizado por toda a nação de Israel. O povo chorou a morte do seu rei porque era um bom rei. E agora Isaías está juntamente com o seu povo chorando a morte de um rei, e não apenas a morte de um rei, mas provavelmente a morte de um amigo. Isaías era alguém que tinha livre acesso ao palácio. Ele era um palaciano. Ele vivia na alta sociedade. Ele era de alta estirpe. E provavelmente era amigo íntimo de Uzias. E agora ele está provavelmente buscando nos átrios do Senhor, na presença de Deus, consolação para o seu coração. Não apenas consolação para o seu coração, mas ele está clamando a Deus pelo futuro de Israel, porque é um futuro incerto. A transição de governo poderia trazer uma instabilidade econômica e política para o povo de Israel, que poderia gerar efeitos catastróficos. E ele está justamente orando a Deus por toda essa situação. E ali, justamente naquele momento, enquanto ele estava orando, ele tem essa visão maravilhosa. E a visão de Isaías é a resposta para os seus principais temores. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê Deus como governante. Ele vê Deus como regente. Deus está dizendo para ele, pode faltar um regente humano para se assentar no trono. Um rei bom, um bom administrador pode ter morrido. Mas existe o supremo regente, que ele está sempre assentado no trono, e o seu trono é eterno, o seu trono vai de geração em geração, e ele julga não apenas o povo de Israel, ele julga o mundo inteiro. Esse Deus, ele é um Deus soberano.
Quando Isaías vê Deus assentado no alto e sublime trono, o que ele está vendo é a soberania de Deus. Um Deus que governa todas as coisas, um Deus que governa tudo e todos segundo a sua vontade. Steve Lawson, ele vendo esse Deus soberano e escrevendo a respeito da soberania desse Deus, ele diz o seguinte: Deus é revelado na página da Escritura como o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele escolhe, designa, determina, predestina e governa tudo e todos. Isso significa que Ele é Deus. Nada menos que isso. Isso significa que Ele pode fazer todas as coisas. Isso significa que Ele é o único Deus. Isso significa que Ele está acima de tudo e de todos. Ele governa tudo por um único motivo. Porque Ele é criador de todas as coisas. Ele criou o mundo. Ele criou o ser humano. Ele criou as nações. Ele criou os governos. Nada fugiu do controle dele. Desde o dia da criação, nada fugiu à soberania de Deus. Esse Deus está sentado no trono, governando todas as coisas desde o dia em que Ele criou o mundo. Imaginem as coisas sendo criadas, irmãos. Imaginem tudo acontecendo a partir da palavra de Deus. Porque todas as coisas não foram criadas como um construtor, onde Deus ele desce e vai construindo aos poucos. Mas é construída a partir da sua palavra. Ele simplesmente fala e as coisas acontecem. E ele não constrói a partir de algo existente. Ele não tem matéria-prima. Ele não tem nada para fazer de alguma coisa algo que seja muito bom, como ele diz. Ele constrói tudo a partir do nada. É do nada que ele constrói todas as coisas existentes. Pensem comigo, antes de tudo existir, não havia nada. A única coisa que havia era Deus na sua infinita glória. Só Deus existia. É mais ou menos como nós pensarmos em um mágico, tirando o coelho da cartola. Mas não existe coelho. E também não tem cartola. Só tem o mágico. E ele vai fazer o coelho aparecer. Esse é Deus. Ele pega as coisas, uau, cria tudo do nada. Esse Deus, da mesma maneira que Ele constrói tudo a partir da sua palavra, Ele também nos conduz aos seus pés. Ele nos conduz ao relacionamento com Ele. Ele nos conduz a uma intimidade com Ele. Imagine, irmãos, o poder da palavra de Deus. Não havia nada. E a primeira coisa que se ouviu ribombar no meio do nada foi a palavra de Deus dizendo: haja. E quando ele disse haja, uma luz pálida apareceu brilhando no meio do nada. E de repente ele diz que haja terra. E a terra começou a aparecer no meio das águas. A porção seca começou a ser separada do meio das águas. E ele disse então, haja ervas. E aquele verde esplêndido, maravilhoso, começou a brotar. E no meio daquele verde, todos os tipos de flores e cores começaram a eclodir. E aquele verde brilhante foi banhado com todos os tipos de flores existentes, rosas, petúnias, girassóis e todos os outros tipos de flores maravilhosas que nós encontramos. Não suficiente, ele começa a chamar à existência os luminares. E ele fala que haja luminares. E de repente, um sol amarelo imenso brilha, dando a oportunidade de um mundo frio
ser aquecido, então a vida poder florescer e acontecer. Na outra extremidade do céu, uma lua branca brilha, regendo o dia e a noite, regendo a primavera, o verão, o outono, o inverno, e fazendo com que os mares permaneçam dentro dos seus limites, porque a lua age nos mares. De repente ele fala, haja as estrelas, e um carrossel de estrelas aparece no céu, de tal maneira que ele chama cada uma pelo seu nome, mesmo sendo elas bilhões e bilhões de estrelas. E de repente, depois de ter criado tudo isso, ele fala que haja vida nos mares, e os peixes começam a brotar dos mares, e os animais começam a surgir na terra, e as aves então começam a voar nos céus. Tudo por meio da palavra dele. Depois de olhar isso e ver que isso era bom, ele vem até a terra, o pó da terra, e aí sim ele põe a mão na massa. Ele põe a mão na massa e começa a fazer ali uma imagem, e ele diz que essa imagem é a sua imagem, sua semelhança. Não aquele pedaço de barro que ele está mexendo, mas todos os valores que ele está colocando naquele pedaço de barro. Tudo isso é a imagem e semelhança de Deus. E de repente ele sopra de si mesmo e coloca de si mesmo naquele pedaço de barro. E aquele pedaço de barro passa a ser alma vivente, e ele chama aquele pedaço de barro de homem. E ele cria a partir daquele homem a humanidade. Ele nos cria a partir disso. Ele faz tudo isso por meio da sua palavra. É por meio da palavra dele que tudo acontece. É por meio da palavra de Deus que a vida acontece. E apesar desse homem ter transgredido a lei de Deus, ter virado as costas para Deus, é por meio da palavra de Deus que esse homem pode voltar a ter um relacionamento com um Deus para quem ele virou as suas costas. Só por meio da palavra desse Deus. Só quando ele olha para a palavra de Deus e permite que essa palavra de Deus entre no seu coração, é que ele pode experimentar novamente a vida. E é para isso que Deus está chamando Isaías. E é justamente isso que Isaías vai ouvir. A palavra de Deus. Esse Deus ele não é apenas o Criador de todas as coisas, o soberano sobre todas as coisas. Ele é um Deus imensurável. Ele é um Deus que não pode ser medido. Ele é um Deus que não pode ser compreendido. Ele vai além da nossa avaliação. Ele é absurdo, porque ele supera toda e qualquer capacidade humana para compreendê-lo. É isso que nós entendemos a partir das abas das suas vestes encherem o templo. O templo era a maior construção naquele tempo, no povo de Israel. E ele está dizendo que simplesmente a orla da roupa de Deus, enchia tudo aquilo, como se Deus fosse muito mais além, como se uma simples parte da roupa de Deus fosse suficiente para encher todo aquele lugar, porque Deus estava muito além, muito superior, era muito maior do que Isaías podia imaginar. Deus era imensurável. É esse Deus que se manifesta a Isaías. Então, no versículo 2, Isaías continua narrando a sua experiência, e ele diz: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ele vem agora falando a respeito de outros seres angelicais, que apareceram, que ele viu na visão. E esses seres angelicais, eles fazem parte de uma classe, que é a classe angélica mais próxima de Deus. É aqueles que estão mais próximos de Deus. E esses anjos que estão mais próximos de Deus,
eles faziam o seguinte, eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com as outras 2 eles cobriam os pés, no sentido de profunda referência na presença de Deus, e com 2 eles cobriam o rosto, demonstrando a santidade de Deus, mostrando como é grande a santidade de Deus, como é imensa a santidade de Deus. E eles então vão cantar, Santo, Santo, Santo. Eles cobrem o rosto como, por exemplo, Moisés fez quando ele viu a glória de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, ele viu simplesmente pelas costas a glória de Deus. Deus passou por ele, colocou ele numa fenda, porque Moisés falou, Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus falou, olha, ninguém pode ver a minha glória, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Ninguém, por causa da minha santidade. Você precisa entender que é incompatível a minha realidade, a minha dimensão, com a sua realidade, com a sua dimensão. A minha santidade, ela é como fogo purificador, e a sua realidade é a realidade de pecado, e pecado não permanece na presença da santidade de Deus, ela é consumida. Então Deus coloca Moisés seguro numa fenda, e ele passa toda a sua bondade, toda a sua misericórdia diante de Moisés, e quando Moisés desce daquele monte, ele está contaminado, contagiado pela glória de Deus, e o seu rosto brilhava. E o que ele precisou fazer, porque as pessoas ficavam espantadas com o brilho da glória de Deus na face de Moisés, ele cobriu o seu rosto. Você imagina se uma simples e pequena exposição da glória de Deus no rosto de Moisés foi suficiente para conturbar toda uma nação? Imagina o povo olhando para a própria face de Deus, do Deus santo e glorioso. Ele não poderia permanecer. O povo não pode permanecer vivo na presença de um Deus santo. É isso que os anjos estão falando quando eles estão cobrindo o rosto, que é total reverência à santidade de Deus. E eles cantam Santo, Santo, Santo. Não existe um atributo ou qualquer outro atributo de Deus na Escritura que é elevado à terceira potência. Você não vê na Escritura, em lugar nenhum, falando que Deus é amor, amor, amor. É misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que é poderoso, poderoso, poderoso. Você só encontra que Deus é santo, santo, santo. Isso acontece porque na escrita hebraica não existe o superlativo. É a tentativa, sabe, daquele povo dizer que Deus é santíssimo, que não há nada mais santo que Ele, que Ele é o padrão maior de santidade, que nada consegue superar a Deus em santidade. Mas o que é ser santo? O que é ser santo? A primeira impressão que nós temos a respeito de santidade é pureza moral. Nós pensamos que santidade se resume à pureza moral, que é sermos éticos, sermos bonzinhos, fazermos tudo certo. Mas, na verdade, santo vai além disso. O termo de santidade, a palavra que é traduzida por santo, ela podia ser também traduzida por separar ou cortar. Mostra como Deus ele é separado de tudo aquilo que é profano. Fala a respeito de um Deus que vai além, de um Deus superior, de um Deus que é transcendente, de um Deus que vai muito além da nossa compreensão na sua santidade, de um Deus que vai muito além de tudo aquilo que Ele criou, que Ele não pode ser entendido ou compreendido a partir da sua criação, porque Ele supera a sua criação. Então não adianta nós querermos fazer Deus a partir de modelos da sua criação. Nós não podemos nos dobrar diante de imagens de homens, porque Deus vai além da sua criação. Não adianta adorar um animal.
Não adianta querer adorar um pedaço de pau, uma árvore. Não adianta achar que Deus está fundido com toda a criação ou com todo o universo. E que Deus é o universo. Porque Deus não é o universo e nem os poderes cósmicos. Deus é além de tudo isso. Deus está além de tudo isso. Deus é muito maior do que aquilo que Ele criou. Quando fala a respeito de santidade, está falando a respeito desse Deus imenso, que vai além da nossa compreensão, na sua pureza, na sua moral, na sua ética, no seu amor. O texto vai dizer: toda a terra está cheia da glória dele. Toda a terra manifesta a glória dele. Tudo que você olhar nessa terra, tudo que você olhar na criação, vai mostrar a glória de Deus. Se você olhar para o seu vizinho, para a pessoa que está aí ao seu lado, você vai ver a glória de Deus simplesmente no respirar. Existe uma compreensão rabínica a respeito do nome de Deus. Quando o texto fala que Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos é o Yahvé. É o Yahvé. Ou, na tradução mais comum dos nossos dias, o Jeová. O Jeová, ou Yahvé, o nome dele, mais corretamente escrito seria YHWH. YHWH. Esse era o nome de Deus, é um nome indecifrável, é um nome impronunciável. No hebraico seria Yod Re Vav Re. Era esse o nome de Deus. Os rabinos, a fim de falar a respeito do nome de Deus e da profundidade do nome de Deus, eles diziam que o nome de Deus, a pronúncia do nome de Deus, está muito próximo do som da respiração humana. Então eles diziam que todas as vezes que alguém respira, ela inspira e expira. Ela está declarando que Deus existe. Silenciosamente ela está declarando a existência de Deus e por meio da própria respiração dela está declarando a glória de Deus. Apesar de Isaías estar tendo uma experiência sobrenatural, vendo a glória de Deus se manifestar de uma forma extraordinária, a glória de Deus também podia ser vista de maneira inegável em tudo aquilo que Deus havia criado. Isaías também podia ver a glória de Deus em toda a criação, porque tudo manifesta a glória de Deus. Ele continua no versículo 3 dizendo: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E no versículo 4 ele diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Os umbrais das portas, quando os anjos começaram a cantar, começaram a tremer. Ou seja, todo o templo começou a tremer. Em certo sentido, aqui está mostrando que até os objetos inanimados, como batentes de porta, estremecem diante da presença santa de Deus. Como, por exemplo, o monte Sinai, quando Deus se manifestou no alto do monte, com toda a sua glória, com toda a sua santidade, o monte tremia e as pessoas ficaram aterrorizadas por causa da glória de Deus manifestada no monte Sinai. E todo o templo se encheu de fumaça.
O sentido do templo ter enchido de fumaça é o sentido da preservação da vida. Quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer os sacrifícios, para derramar o sangue dos sacrifícios sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa da Arca da Aliança, ele entrava com o seu incensário. E à medida em que ele entrava com o seu incensário, aquele lugar se enchia de fumaça, para que ele não fosse morto pela santidade de Deus. Aquela fumaça o cobria. Então aqui Deus estava preservando a vida de Isaías na sua presença. E no versículo 5, o texto diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, ele diz. Ai de mim, porque vou perecendo, é a melhor tradução. Ai de mim, porque eu estou me perdendo, eu estou me acabando. Entendam, não era apenas os batentes que estavam tremendo na presença de Deus, mas o próprio Isaías estava tremendo na presença de Deus. Duas formas eram usadas pelos profetas para poder falar a respeito dos oráculos de Deus, para declararem os oráculos de Deus. Bem-aventurado, ele usava a palavra bem-aventurado, quando o oráculo era uma declaração de benevolência de Deus. Mas quando era uma condenação, eles usavam ai, o termo ai. E o termo ai manifesta a sentença divina de punição contra alguém, contra um povo. E Isaías, como profeta, estava experimentando a sua pior situação, porque agora o ai que ele estava pronunciando não era contra uma nação, não era contra outra pessoa corrupta, era contra ele mesmo. A condenação de Deus havia chegado para ele. Ao encontrar-se com Deus, ele pronuncia um oráculo punitivo sobre si mesmo. Não existia saída para ele, irmãos. Ele havia entendido que na presença de Deus, diante de Deus, ele era um homem condenado. A santidade de Deus o condenava. E o condenava porque ele era um homem de lábios impuros. Ele era um homem de lábios impuros. E isso fala muito a nós. Porque Jesus vai dizer o seguinte, que não é aquilo que entra na boca do homem que o contamina, mas é aquilo que sai da boca. Porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando ele fala que ele era homem de lábios impuros, ele está falando que o coração dele era completamente corrupto, era completamente malvado, pecaminoso. Ele era uma pessoa completamente depravada na presença de Deus. Ao contemplar a santidade de Deus, irmãos, a pecaminosidade dele e a pecaminosidade do povo ficou totalmente descoberta. É isso que acontece conosco. Quando nós olhamos para Deus como um Deus santo, nós ficamos nus diante dele. Ele nos vê como nós realmente somos. Diante de Deus não tem como enganar. Diante de Deus não tem como usar máscaras. Na presença de Deus não existe, sabe, o jeitinho brasileiro de enganar. Diante de Deus nós somos quem somos. Diante do santo nós estremecemos. Diante do santo nós estamos descobertos. Rudolf Otto, um pesquisador, ele fez uma pesquisa inusitada sobre o santo. O que era o santo? E ele descobriu o seguinte, que o santo provoca um tipo de pavor tão grande nos seres humanos, que eles usam algumas palavras
quando eles encontram com um santo ou com algo que eles acham que é santo, eles falam sempre: nossa, eu senti um arrepio, hein? Gelei. São tipos de palavras que é usada pelo ser humano quando ele encontra algo que ele acha que é santo. Certa vez, um famoso jogador de beisebol foi convidado para jogar golfe, com o presidente dos Estados Unidos, com Billy Graham, que é o maior nome do evangelicalismo do século passado, e o vice-presidente dos Estados Unidos. Eles foram. E, de repente, depois do jogo, um dos amigos desse jogador perguntou a ele como é que foi jogar golfe com o presidente dos Estados Unidos e com Billy Graham. Aí ele falou: quem aquele homem, quem aquele Billy Graham está achando que é para poder ficar falando para mim a respeito da sua religião? E aí ele falou, e ele saiu bravo, e depois o seu amigo procurou novamente e falou com ele: mas por um acaso Billy Graham, ele falou alguma coisa com você? Ele foi duro com você? Aí o jogador de beisebol, de golfe mais calmo, falou assim: não, ele nem abriu a boca. Ele nem abriu a boca. Porque quando nós estamos diante de alguém ou de algo que transmite a santidade de Deus, nós somos confrontados na nossa pecaminosidade. As pessoas já começam a dar desculpas. Elas ficam inquietas. Elas se sentem pressionadas diante de alguém ou de algo que elas acreditam que expressam a santidade de Deus. Em seu estudo, Rudolf Otto falou sobre a experiência humana com o santo. Otto descobriu que a sensação mais clara que os humanos têm quando experimentam aquilo que é santo é o verdadeiro senso avassalador e esmagador da sua condição humana. Quando nós estamos diante de Deus e do Deus Santo, nós percebemos que nós somos meras criaturas. É nesse momento que nós descobrimos que nós não somos nada, porque quando nós não estamos diante do Santo, do Deus Santo, nós nos achamos deuses. Nós achamos que nós vamos durar para sempre, que nós podemos fazer todas as coisas, que nós podemos fazer tudo o que queremos. Mas quando nós chegamos diante do Deus Santo e da santidade desse Deus, nós descobrimos que somos meras criaturas e que essas meras criaturas romperam com Deus e que se tornaram inimigas de Deus. E aí, diante do eterno, nós percebemos a nossa finitude. Diante do supremo bem, nós percebemos os nossos pecados. E diante do Todo-Poderoso, nós descobrimos a nossa total fraqueza. É diante do Santo que nós descobrimos quem nós realmente somos. Sua situação de pecado deixava Isaías em um estado de total condenação diante de Deus, sem ter o que fazer, a não ser reconhecer diante de um Deus santo que ele estava condenado. E é por isso que ele fala: ai de mim, eu vou morrer. Ai de mim, eu vou morrer. Essa é a situação dos seres humanos quando eles encontram um Deus santo. É a situação de Adão no Jardim do Éden. Quando Deus, depois de Adão ter pecado, procura Adão e diz: Adão, onde estás? E Adão se esconde. Porque o ser humano, ele tenta se esconder do Deus Santo. Ele tenta fugir desse atributo de santidade de Deus, porque ele é confrontado com a sua pecaminosidade. É como Ezequiel, o profeta, que quando ele percebe a glória de Deus, da manifestação de Deus, ele cai no chão como se estivesse morto. É como os discípulos, que eles não conseguem categorizar Jesus. Eles estavam num barco. De repente, uma tempestade abate aquele barco.
E eles acham que vão morrer. E Jesus estava dormindo na popa. E eles vão lá e chamam Jesus e perguntam: mestre, não importa que pereçamos. E Jesus levanta e não leva em consideração aquilo que eles disseram. E ele diz: olha, mar, aquieta-te, vento, cala-te, e faz então grande bonança. Aqueles homens deveriam ficar deslumbrados com o milagre que havia acontecido, porque as forças da natureza haviam sido acalmadas com a simples palavra de um homem. Mas eles não ficam deslumbrados com aquele milagre que foi feito. Eles ficam deslumbrados por não conseguirem categorizar Jesus. Eles perguntam: quem é este homem? Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós não conseguimos achar uma categoria. Ele está acima de qualquer outra categoria humana. Ele supera isso. Quando nós estamos diante do santo, nós não conseguimos categorizá-lo. É como Pedro, na pesca maravilhosa. Ele lança suas redes de acordo com as palavras de Jesus e as redes pareciam romper-lhe. Ele havia passado a noite inteira, não pegou nada. E agora, sobre a palavra de Jesus, a rede está cheia de peixes. E ao invés dele ficar deslumbrado com o milagre dos peixes e da rede cheia de peixes, não. Ele simplesmente olha para Jesus e diz: mestre, eu não sou digno de estar na tua presença. Eu sou pecador, ele diz. Ele se deslumbra com a pessoa do santo. E ele descobre que ele não era digno de estar na presença de Jesus. Também podemos citar Paulo, quando ele encontra com Jesus, com a manifestação do santo de Deus. A única coisa que lhe resta é cair por terra e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou seu. Eu te sirvo, eu te sigo. Eu vou aonde o Senhor quiser. Eu deixo de ser seu inimigo e me torno teu servo e teu escravo. É isso que acontece com cada ser humano, com cada um de nós. Nós éramos totalmente avessos a Deus, rebeldes, mas quando a manifestação da santidade de Deus chega, nós conseguimos ver quem Ele é. E Ele então nos toma e nós caímos como morto, declaramos a nossa pecaminosidade e dizemos: eu sou teu. Ai de nós, porque se o Senhor não nos salvar, se o Senhor não fizer alguma coisa, nós estamos condenados. Se parássemos a nossa exposição neste ponto, nós teríamos uma visão fatalista. Nós já estaríamos condenados, todos nós. Estaríamos todos condenados. E Deus, em sua justiça, ainda continuaria santo. Mas o texto continua. E no versículo 6, ele diz: logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tira uma brasa viva do trono de Deus e traz. E ele continua: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Nós precisamos entender que santidade só pode ser promovida na vida do ser humano por Deus. Homens tentando viver em santidade sem a ação de Deus se tornam moralistas, legalistas e hipócritas. Santidade não é coisa de ser humano, santidade é coisa de Deus. É como se você chegasse em um restaurante e pedisse uma bebida, um copo para beber alguma coisa para o garçom, e o garçom trouxesse um copo muito limpo, brilhante por fora, mas por dentro estivesse cheia de borra de café. É assim um homem tentando viver a vida de santidade longe de Deus. Ele pode até ter uma boa aparência externa, mas por dentro ele é cheio de morte. Spurgeon vai dizer que há pecados até na nossa santidade, há incredulidade até na nossa fé, há ódio até no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Tudo o que nós fazemos ainda é manchado pela nossa pecaminosidade. Tudo o que nós fazemos ainda é manchado pela nossa corrupção. Mas quando nós vivemos uma vida diferente, ou temos a oportunidade de viver uma vida diferente,
é quando o Cristo crucificado, o tição tirado do fogo, daquele altar do sacrifício, aquele que é o único capaz de purificar, ele nos toca. Assim como aquele anjo tocou com a brasa, com aquele tição tirado do fogo os lábios de Isaías, e ele foi purificado, Cristo também, o sacrifício vivo do Senhor, nos toca, e então nós somos purificados pela ação dele nas nossas vidas, não por uma ação nossa, mas por uma ação dele. Só podemos viver na presença de Deus por causa da santidade de Cristo, por causa dos méritos de Cristo no Calvário, por causa daquilo que ele conquistou na cruz por nós. É só por isso que nós podemos viver na presença de Deus. É quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e nós então entendemos que tudo aquilo que ele fez na cruz foi por mim, foi por você, foi para pagar a minha dívida, foi para pagar a sua dívida, que então, pela fé, nós nos apropriamos daqueles méritos, nós nos apropriamos daquela vitória e dizemos então: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o sacrifício no meu lugar. Obrigado porque o Senhor é o tição que me purifica. O Senhor é o tição que permite que eu esteja purificado na presença de Deus. Ele tocou os lábios de Isaías com aquela brasa. O cheiro de carne queimada tomou conta das narinas de Isaías, que não pôde senti-la devido à dor lancinante que sofria à medida em que os seus lábios queimavam. Imagine, era a brasa viva tocando os lábios de Isaías. A culpa dele foi removida e o seu pecado foi perdoado. Isaías foi purificado. Sem culpa, não existia mais sem a culpa, não existia mais acusação contra ele. Sem pecado, ele podia permanecer vivo na presença de Deus. Hoje as pessoas, elas buscam a pureza moral como moeda de troca para alcançar a salvação. Entenda uma coisa: você pode ser o melhor ser humano, caridoso, generoso, ético que o mundo já viu. Mesmo assim, se você não experimentar a ação purificadora da cruz de Cristo, você será condenado e não experimentará a salvação de Deus. Não experimentará a salvação de Cristo Jesus, porque a salvação não é fruto da santificação, mas a santificação é consequência da salvação. Eu não sou santo para ser salvo, eu sou salvo, por isso eu posso ser santo. Essa é a verdade bíblica para nós. Mas, mesmo assim, no meio de toda essa graça de Deus que nos alcança, nós não estamos isentos da dolorosa experiência do arrependimento. Ele tocou os lábios de Isaías, ele teve aquela dor, ele sofreu a dor, assim como nós precisamos sofrer a dor do arrependimento. Não existe salvação, não existe santificação sem que nós passemos pela dor do arrependimento. Sem que nós percebamos que nós somos inimigos de Deus e que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se o pecado não doer no nosso coração, se o pecado não doer na nossa vida, nós não conseguiremos então chegar à presença de Deus. E só depois disso, Isaías agora podia expressar o caráter de Deus na vida dele. Só agora ele podia falar a respeito dos oráculos de Deus. Só agora ele estava capacitado a proclamar a palavra de Deus. A W. Tozer vai dizer: santos sem santificação são a tragédia do cristianismo de hoje. Santos sem santificação são a tragédia do cristianismo de hoje. Pessoas que estão na igreja, mas que não sofrem a dor do arrependimento, a dor do pecado. No verso 8 ele diz: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? É somente quando nós temos a dor do arrependimento, então estamos agora na presença de Deus, purificados, que nós conseguimos ouvir a santa convocação desse Deus. A santa convocação para que nós façamos parte da sua igreja, façamos parte desse exército que tem por responsabilidade levar a sua palavra, levar o seu nome. É só quando nós somos purificados e tocados por esse Deus que nós conseguimos ver a responsabilidade que recai sobre cada um de nós.
Então nós vamos dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele fala eis-me aqui, ele não está falando a respeito de posição. Tipo assim, estou aqui, olha onde eu estou. Não, ele está falando a respeito de posicionamento. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo a minha posição diante do Senhor. E a posição do servo de Deus, do filho de Deus, é a posição de santificar o nome de Deus, fazer o nome de Deus santificado. Para acabar, Jesus nos ensina, irmãos, a orar. E ele nos ensina o Pai Nosso. E é muito interessante como um Pai Nosso começa. A primeira fase do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele não está falando que o nome de Deus é santo. Ele está falando que o nome de Deus precisa ser santificado. Ele está falando a respeito de uma ação do próprio Deus na vida dele, para que ele possa santificar o nome de Deus. É nossa responsabilidade santificarmos o nome de Deus. É um pedido para que o nome de Deus seja santificado. E depois ele continua: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é assim que nós oramos? Então entenda. O reino de Deus nunca se manifestará se o nome de Deus não for santificado. E a vontade de Deus jamais será feita na terra, assim na terra como no céu, se o nome de Deus continuar sendo profanado. Sabe por quê? Porque no céu, o nome de Deus é conhecido como Santo, Santo, Santo. A responsabilidade da igreja é fazer o nome de Deus conhecido como Santo, Santo, Santo. Essa é a nossa responsabilidade. É o alvo de todo cristão. O Deus Santo não é aquele diante de quem as pessoas chegam com medo. Porque quando chegamos diante de Deus, isso acontece por meio de Cristo, que nos purifica. Nós nos achegamos diante do trono de Deus e do Deus Santo com total ousadia, com muita ousadia, como filhos amados que estão chegando à mesa do Pai. Mas nós nunca chegamos à mesa desse Deus Santo com ousadia, mas sem total reverência. Nós precisamos chegar com total reverência, porque Ele é nosso Pai, mas Ele é santo, santo, santo. Deus abençoe a sua vida.